Estando nós no centro da quaresma, mais ou menos ainda na metade do tempo quaresmal, a igreja propõe para nós uma pausa, uma espécie de alívio, de respiro, em meio aos vigores das penitências, das práticas da quaresma. É por isso que o domingo de hoje, quarto domingo da quaresma, é o domingo chamado da alegria, letare. Essa aqui é a primeira palavra da antífona de entrada da missa, o introito, como nós podemos ver no número 3 do nosso folheto. Rejubila, alegra-te, letare, Jerusalém. Sinais dessa alegria nós temos, que a igreja nos oferece. Um deles é o uso do paramento da cor rosa. Nós estamos acostumados ao longo desses domingos com a cor roxa, que é uma cor um pouco mais rigorosa, mais séria, que representa bem a tristeza, a gravidade do tempo da quaresma. Mas no dia de hoje essa cor ela é um pouco matizada, ela é aliviada e se torna um pouco mais branda, que é a cor rosa. O órgão também no dia de hoje pode soar mais livremente, diferente dos outros domingos da quaresma, que o órgão não pode soar senão para sustentar o canto. E se nós nos perguntássemos de onde vem essa alegria, qual a razão, a motivação que está por detrás desse júbilo, nós poderíamos dizer, dentre outras coisas, que é sobretudo alegria pela proximidade da Páscoa. Nós já conseguimos ver no horizonte dessa quaresma a proximidade da ressurreição de nosso Senhor. Está próxima a libertação da nossa alma, dos nossos pecados, e por isso nós já nos alegramos. No hemisfério norte, já é o início agora do tempo da primavera. A natureza, que estava como que adormecida, morta pelos rigores do inverno, já começa a renascer. Nós poderíamos dizer, ressuscitar. E essa ressurreição cósmica é um símbolo da ressurreição de nosso Senhor. Não é à toa que a Páscoa é marcada com a primeira lua cheia no domingo do tempo da primavera. Pois a natureza ressurgindo é símbolo do Cristo também que ressurge. E em meio a essa pausa na nossa quaresma, a igreja coloca diante dos nossos olhos a leitura do Evangelho da multiplicação dos pães. Um dos milagres mais estupendos que tanto impressionou a igreja primitiva, que mereceu ser relatado nos 4 evangelhos. É o único milagre de nosso Senhor, fora a sua ressurreição, que é relatado no Evangelho segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Jesus, nós vemos no começo do Evangelho, depois de ter pregado e muito ensinado, ele busca um lugar retirado, um local a fim de se recolher, de entregar-se à oração, para estar sós com Deus. E por isso, ele que estava em Cafarnaum, ele se dirige a Betsaida, ele atravessa o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, a barco, e ele vai para uma cidade mais despovoada, com menos gente, a fim de ali descansar e se entregar à oração. A multidão, porém, que estava acompanhando o nosso Senhor, não se contenta só com aquelas primeiras palavras, com aquela pregação inicial, mas deseja ouvir mais ainda da boca do Mestre. E por isso, descobrindo para onde Jesus ia, eles se antecipam, chegam primeiro, e quando Jesus desembarca, eles já estão lá. Nosso Senhor, como bom pastor, ele deixa o descanso para depois e começa a pregar, ensinar as multidões, realiza muitas curas, as horas vão passando até que a tarde cai. E Nosso Senhor se compadece então da multidão. São palavras muito belas do Evangelho. Ele tinha medo que, despedindo aqueles que o ouviam com fome, eles haveriam de desfalecer pelo caminho. Ele olhou para eles, diz no seu Evangelho,
e viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E nosso Senhor então realiza esse estrondoso milagre para alimentar a multidão. Não há aqui como nós não reportarmos a nossa mente ao Êxodo, onde nós temos nosso Senhor num lugar despovoado, num lugar deserto, um éremos, conforme diz o Evangelho, e não lembrarmos de Moisés, não lembrarmos do maná. Moisés que também no meio do deserto, nesse período de Páscoa, na libertação do povo, no caminho para a terra prometida, por uma intervenção divina, faz chover do céu o maná e dá de comer ao povo. Assim como nosso Senhor, que dá Ele mesmo de comer ao seu povo, estando já próximo à Páscoa. Ele cumpre assim aquela profecia de Ezequiel, que há poucos dias foi a leitura de uma das férias da Quaresma, em que se diz: eis aqui o que diz o Senhor, vou tomar eu próprio o cuidado do rebanho, das minhas ovelhas, velarei sobre elas, eu as apacentarei em boas pastagens, elas repousarão sobre verdes relvas. E de fato, como bem predissera o profeta, se nós repararmos bem na leitura do Evangelho de hoje, nosso Senhor ordena que a multidão se assente sobre a relva. E ali é que Ele dá de comer aqueles que o ouviam. Era já o começo da primavera, por volta do ano 29, diz alguns autores, no começo de abril. Sentaram-se cerca de 5.000 homens, que se parece muito para nós, muito mais era naquele tempo. Equivalia à população de muitas cidades da Galileia. Só para termos uma ideia, calcula-se que na cidade de Nazaré, a pátria de nosso Senhor, não houvesse muito mais do que 400 habitantes. 5.000 homens naquele tempo era muita gente. Equivalia a populações de cidades. Jesus fez sentar em grupos de 50. Ressonância no livro do Êxodo. Moisés também fez o povo se sentar, dividiu, repartiu o povo em grupos, também de 50, além de 110, também esse número significativo de 50, e constituiu sobre eles juízes. Os apóstolos são os novos juízes que Deus constitui sobre o novo Israel, que é a igreja. Fala sentar e divide em grupos, estruturando, organizando a sua igreja sob a hierarquia sagrada, representada aqui sobre os apóstolos. E consideremos um detalhe ainda, amados irmãos, que nosso Senhor não quis realizar esse milagre sem a cooperação dos apóstolos, sem uma cooperação humana. Cristo, na sua onipotência, poderia simplesmente ter alimentado aquela multidão, mas Ele quis servir-se de uma matéria pré-existente, de algo que já estava ali, de um elemento que já estava presente previamente, que foram os 5 pães e os 2 peixes. Ele não produz o milagre do nada, ele produz a partir de uma contribuição humana. Esses 5 pães e esses 2 peixes representam aqui a oportunidade que nós temos de colaborar com a graça. Antes de mais nada, Jesus nos testa, nos experimenta, onde compraremos pão para que eles comam, diz o Evangelho. São as circunstâncias adversas, contrárias, que nosso Senhor permite na nossa história. É que por vezes Ele usa dessas adversidades para nos perguntar: onde você vai conseguir dinheiro? Onde vamos conseguir dinheiro? Pagar as suas dívidas, para sustentar a sua família? Onde vamos conseguir forças para você vencer a sua doença? Onde vamos conseguir força de vontade para você vencer os seus pecados? 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pouco
disse Santo André. Ele tinha o próprio Deus ao seu lado, mas ele pensa em comprar pão. Comprar pão representa o nosso esforço por encontrar para as nossas dificuldades, mesmo humanas, uma solução fora de Deus. Uma solução que prescinde da graça de Deus. Soluções que sempre se mostram insuficientes, que não bastam por si mesmos. O que são 200 denários de pão para tanta gente? E nós poderíamos dizer, com outras palavras, eu posso até tratar da minha doença, Senhor, mas o que é isso sem vós, sem o auxílio da vossa graça? Eu posso encontrar uma solução humana, uma oportunidade de trabalhar para pagar as minhas dívidas, ó Deus, ou uma oportunidade de sustento da minha família, mas o que é isso sem o auxílio da vossa graça? Eu irei lutar com todas as minhas forças, Senhor, para ser santo, mas sem vós, nem todas as forças do mundo adiantariam. As soluções humanas, sem o auxílio de Deus, elas não bastam. Elas não são suficientes. Ainda mais diante daqueles problemas que parecem insolúveis. Depois, para realizar o milagre, Jesus tomou aqueles pães, deu graças, partiu e entregou. Abra um pequeno parênteses aqui. Só dizer de passagem. 5 palavras que o Evangelho usa e que são palavras que Nosso Senhor também fez com relação à Eucaristia. Tomar pão, partir, entregar, dar graças. Apesar das dificuldades que parecem ser insolúveis, que parecem ser tão grandes, que não sejamos capazes de resolver, algo como alimentar 5.000 homens, o Senhor espera de nós que lhe demos tudo o que temos, que façamos tudo o que está ao nosso alcance, que Ele cuide do resto. Ele quer que nós ofertemos a Ele os 5 pães e 2 peixes, pois Ele, assim como faz com a pequena oferta do pão e do vinho da Eucaristia, é capaz de transformar, elevar, transubstanciar, nós podemos dizer com metáfora, essa nossa oferta, essa nossa colaboração, essa nossa cooperação com a graça, esse fazermos o que está ao nosso alcance, o que está ao alcance dos nossos esforços, para que Ele se sirva disso, para fazer aquilo de que nós não somos capazes. Quantos santos não foram assim? Ofereceram pouco que tinham, mas ofereceram tudo. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Santa Teresa de Calcutá. Não tinha dinheiro, não tinha fundos para alimentar aquela população pobre das ruas de Calcutá. E, no entanto, começando com o pouco que ela tinha, e entregando, fazendo o pouco que ela tinha a Deus, Deus nosso Senhor foi capaz de multiplicar aquilo. De modo que hoje nós podemos dizer que Santa Teresa, por meio da sua congregação, alimenta uma multidão espalhada pelo globo, de tantos e tantos pobres. 5 pães e 2 peixes foram capazes de alimentar uma multidão. E não só aqui, no plano da caridade, nas obras de misericórdia, mas também nós. Se nós entregarmos os nossos 5 pães e 2 peixes, Deus nosso Senhor cuidará do resto. O que nós podemos fazer, nós, pobres e miseráveis, diante dos grandes problemas da nossa vida, talvez da nossa família, da igreja, do mundo? Talvez não muito. Nós somos uma gota d'água no oceano, por certo, mas se nós oferecemos essa pequena gota, se nós colaboramos com a graça, pelos nossos esforços, fazendo aquilo que nós podemos, o pouco que nós podemos, através da nossa oração, da nossa penitência, se nós oferecermos essa gota d'água a Deus, Ele será capaz de transformá-la